Boa tarde. O senador Aécio Neves pode reassumir o mandato. Por ordem judicial, ele estava afastado das atividades parlamentares e proibido de sair à noite desde o dia 26 de setembro. Ontem, o plenário do Senado decidiu que a determinação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal não deve ser aplicada ao parlamentar mineiro. Está reaberta a sessão. Logo no início da sessão, o presidente do Senado explicou o procedimento para votar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eunice Oliveira disse que seriam necessários 41 votos, tanto para afastar quanto para manter Aécio no cargo. Caso nenhum dos votos, nem o sim e nem o não, atinja a maioria absoluta de 41, a votação será oportunamente repetida. Em seguida, a tribuna foi ocupada por senadores a favor e contra a decisão do Supremo. Nenhuma razão que indique que o senador Aécio Neves estiver no exercício do mandato possa pôr em risco a sociedade brasileira, ou muito menos atrapalhar a justiça nas suas investigações. A decisão da turma do Supremo, a partir de uma denúncia do Procurador-Geral da República, é com base nesses autos, é com base nesse material probatório, é com base em uma denúncia gravíssima. E não se trata aqui de prisão de algum senador, mas se trata aqui, concretamente, de uma medida para impedir, de uma medida para garantir o processo investigatório. Se nós não aceitarmos a decisão do Supremo, nós não estaremos suspendendo a investigação, nós não estaremos passando a mão na cabeça de ninguém, nós não estaremos tirando nenhuma capacidade de investigação de qualquer órgão investigativo desse país. O que nós temos que dizer aqui hoje é se o senador Aécio Neves agiu corretamente ao pedir 2 milhões de reais a um empresário investigado, se ele agiu corretamente ao movimentar malas de dinheiro pelo Brasil, se ele agiu licitamente ao lavar esse dinheiro em lugares que o próprio processo cita claramente. Houve um apelo para que senadores fossem ao plenário votar. É fundamental nós fazermos um apelo aqui ao senador Paulo Bauer para que ele faça um esforço a mais e venha. O senador Paulo Bauer está a caminho já. O senador João Alberto cancelou uma cirurgia e o senador Romero Jucá teve arrancada metade das tripas e está aqui firme. Por 26 votos a 44, o Senado decidiu rejeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal e suspender as medidas cautelares contra o senador Aécio Neves. Para o PSDB, mesmo com a decisão, o senador Aécio ainda tem de prestar contas ao STF. O senador Aécio continua sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal do nosso país e, portanto, continuará sendo investigado, tendo naturalmente o direito de sua defesa. Já a minoria vai insistir no Conselho de Ética, onde há um novo pedido de cassação do mandato do senador mineiro. É uma decisão lamentável, amplia a falta de credibilidade da política e do Congresso Nacional no Brasil, não faz justiça e mostra que as coisas continuam muito seletivas na hora de se discutir justiça no Brasil. Essa é uma posição do plenário e eu só tenho uma coisa a fazer: comunicar a decisão do plenário, que é soberana, à presidente da Suprema Corte. Senadores aprovaram o nome de Breno Medeiros para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O magistrado foi sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça e falou sobre a portaria do Ministério do Trabalho que altera a classificação do trabalho escravo. A portaria do Ministério do Trabalho, que alterou a classificação do trabalho escravo, foi um dos questionamentos feito ao desembargador Breno Medeiros, que é juiz de carreira e o atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Os senadores lembraram que a Organização Internacional do Trabalho considerou a alteração um retrocesso no combate ao trabalho escravo e que também alertou que a portaria dificulta a fiscalização e esvazia a chamada lista suja.
Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse como a sua avaliação sobre esse novo instrumento e de que forma ele repercute na política brasileira de combate à erradicação do trabalho escravo. Esse tema para nós é um tema muito sensível, é um tema muito importante, até onde nós vamos com tanto retrocesso, me preocupa muito. Isso está sendo aprovado, essa portaria, porque qualquer modificação tem que ser uma modificação que passe pelo Congresso Nacional. Breno Medeiros cobrou do Congresso a regulamentação da proposta de emenda à Constituição aprovada em 2014, que prevê o confisco de propriedades onde for encontrada a mão de obra escrava. Eu sei que aqui tem um projeto do senador Paulo Paim, né, que ele vem tentando, inclusive, discutir essas questões, o que é uma jornada exaustiva. Né? Isso, eu acredito que cabe ao parlamento estabelecer o que é uma condição degradante. O país hoje, ele carece dessa regulamentação e nós vemos aí algumas decisões no primeiro grau decidindo o que é degradante de uma forma e de outra completamente diferente. Penso eu que nós precisamos ter segurança jurídica, que é o que muito foi feito na reforma trabalhista em alguns pontos onde havia a dúvida. Né? Então, eu acho que cabe muito ao parlamento se manifestar sobre isso. O uso da ozonioterapia como medicina tradicional não é uma realidade no país. A prática ainda é vista como experimental. Ontem, o Senado realizou audiência pública sobre o tema e hoje a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que oferece mais essa alternativa de tratamento. Nos consultórios de dentistas, a prática já é utilizada com uma certa frequência, mas o uso da ozonioterapia no Brasil ainda tem caráter experimental. Na audiência pública realizada no Senado, foram apresentados alguns testemunhos de sucesso. São 5 anos. Faço ozonioterapia semanal. Faço auricular, porque o meu câncer foi nas vias respiratórias, de 3 a 4 vezes por semana, ozônio retal e autohemoterapia menor. São 5 anos, como eu disse logo no começo, com uma saúde que eu jamais pensaria que alguém poderia ter e muito melhor do que a que eu tinha antes de ficar doente. Acredito nesse tipo de tratamento, porque sou beneficiário dele e estou pronto para ajudar a divulgar a técnica que hoje já se conhece. Deliberou-se por unanimidade por não ter a incorporação para esse fim devido à escassez na literatura de qualidade. Ainda não foi avaliado pelo Ministério da Saúde para outras indicações, devido a essa questão de ser ainda tratado como um procedimento experimental. Mas isso pode mudar e o primeiro passo foi dado na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto de lei autoriza a ozonioterapia como tratamento complementar em todo o Brasil. A matéria segue agora para a Câmara dos Deputados. Segundo o projeto, o equipamento de produção de ozônio medicinal tem que ter certificação da Anvisa e a opção pelo tratamento da ozonioterapia não exclui o acesso a outras terapias. Depois, o Ministério da Saúde deverá também regulamentar e o próprio Conselho Federal de Medicina para que a gente possa fazer uso amplamente no Brasil, como está sendo feito em outros países. E muitas doenças, talvez não a cura definitiva ou através só da ozonioterapia, mas ela é complementar, até mesmo no tratamento do câncer. Doenças como feridas, pé diabético, infecções variadas, doenças inflamatórias, dores crônicas, hérnia de disco, doenças autoimunes, doenças relacionadas a sistema imunológico deficiente, né? São todas potencialmente e na prática efetivamente beneficiadas pela ozonioterapia. No gramado do Congresso Nacional, uma manifestação para chamar a atenção dos parlamentares e da sociedade para a necessidade de promoção da saúde da mulher. O manifesto acontece durante o Outubro Rosa, movimento que divulga a importância da prevenção ao câncer de mama durante o mês de outubro. A reportagem é de André Rocha e foi feita sob a supervisão de nosso Departamento de Jornalismo.
Integrantes de associações que trabalham no combate à doença e na conscientização da sociedade destacaram a importância de uma assistência completa às mulheres, para que elas possam enfrentar o fantasma do câncer de mama. Há necessidade de um atendimento multidisciplinar à paciente oncológica, com psicólogos e nutricionistas, profissionais que ajudem a mulher a passar por esse tratamento e também a recomeçar, fisioterapeutas. Então a gente tem essa bandeira, para que haja um tratamento multidisciplinar voltado à paciente oncológica no Sistema Único de Saúde. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com hábitos simples, como alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. A Procuradoria da Mulher no Senado também esteve presente, afirmando a importância de se abrir os olhos da sociedade para uma doença que mata cerca de 522 mil mulheres por ano em todo o mundo. A campanha alcance o maior número de pessoas na sociedade, desde que o câncer não é uma coisa só da mulher. Ela faz parte, sim, aprovar as leis importantes para as mulheres, mas também que o Poder Executivo abrace essa causa para que os hospitais tenham seus instrumentos de condições de dar o tratamento para a mulher, desde a prevenção, o tratamento e a reabilitação dessa mulher depois que ela passa pela fase pior da doença. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.